tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao segundo episódio do Fisiocast, um podcast voltado para você, pesquisador ou profissionais da saúde. Eu me chamo Rebeca. Olá, eu me chamo Carol e somos graduandas de enfermagem na Universidade Federal de São Carlos. O episódio de hoje vai ser uma continuação do anterior, que foi apresentado pela Maria e pela Jennifer. Elas falaram sobre a fisiologia respiratória, né? E os tópicos abordados lá ajudam bastante a entender o que iremos falar hoje. Então, se você não chegou a ouvir, te aconselho a ir lá conferir o conteúdo, porque está muito bom. Bom, nesse segundo episódio, a gente vai falar sobre como ocorre a captação do oxigênio e a eliminação do dióxido de carbono pelo alvéolo. Também falaremos sobre como o sangue transporta esses gases, sobre como ocorre a difusão deles nos tecidos, assim como saber compreender da curva da oxihemoglobina e, por fim, entender como funcionam os mecanismos envolvidos na regulação da respiração. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre a física, mais precisamente sobre a lei de Dalton, ou lei dos gases, como vocês preferirem. Eu não sei se vocês lembram, mas ela diz que um gás em uma mistura de gases exerce sua própria pressão, como se não houvesse outros gases na mistura. E essa pressão de um gás específico é chamada de pressão parcial, que pode ser calculada pela multiplicação entre a pressão total da mistura e a porcentagem do gás na mistura. E eu lembrei dessa lei com vocês porque vamos falar bastante sobre as pressões parciais de oxigênio e dióxido de carbono. Agora lá vai uma perguntinha. Por que nós respiramos, Carol? Bom, Rê, a respiração é um processo vital para os seres humanos, né? É importante fornecer para a célula, além dos nutrientes, o oxigênio e também remover alguns resíduos, né, que elas produzem, que no caso aqui eu vou falar o gás carbônico. Esse processo auxilia muito na manutenção da homeostase do organismo, o que é um sinal muito importante. Mas antes de começarmos a falar sobre a captação de oxigênio, é importante que todos tenham em mente e não tenham dúvida sobre o processo de difusão. Como ocorre o processo de difusão, né, Rê? Sim! Então, gente, a difusão ela é um transporte passivo que ocorre entre duas regiões com pressões diferentes e elas estão separadas por uma membrana semipermeável. E o nosso organismo, buscando sempre o equilíbrio, ele realiza o transporte dessas substâncias do meio de maior pressão para o meio de menor pressão. E tudo isso sem gasto de energia, viu? Mas a difusão possui alguns fatores que podem influenciar na sua velocidade, como, por exemplo, a distância que a molécula tem de percorrer até o local da difusão. E, por exemplo, quanto maior for essa distância, mais lenta vai ser a difusão. Outro fator também é a espessura da membrana. Quanto mais espessa for a membrana, mais lenta vai ser a difusão. E também o tamanho e a organização da molécula. Quanto maior a molécula, mais lenta vai ser a difusão. Bom, agora que a gente aprendeu o conceito de difusão, vamos entender como ocorre a captação do oxigênio pelo sangue do capilar pulmonar. A entrada do oxigênio, ela ocorre devido a um processo de ventilação que é muito bem organizado pelos músculos respiratórios, pela caixa torácica e pelo tecido pulmonar. E são eles que promovem as alterações de volume da caixa torácica e, por consequência, isso impacta nas pressões intraalveolares. E é devido a essa diferença de pressão entre a atmosfera e o alvéolo que o ar entra na inspiração ou sai na expiração. Legal, e já que você falou na inspiração, é legal a gente relembrar o processo de inspiração, né? O ar ele vai entrar pelo nariz e vai ser filtrado e umedecido, graças à presença de pelos e de muco que estão presentes nessa região. E devido à alta vascularização do tecido conjuntivo da cavidade nasal, esse ar vai ser aquecido e vai percorrer a faringe, a laringe, a traqueia até chegar nos brônquios, que penetram os pulmões esquerdo e direito. Os brônquios vão se ramificar em bronquíolos e em cada extremidade dos bronquíolos vão ser encontrados os alvéolos pulmonares, que
são estruturas que se assemelham a pequenos sacos ou câmaras. Essas estruturas estão bastante próximas aos capilares e formam ali uma membrana respiratória, onde ocorrem as trocas gasosas, conhecidas como hematose. Então, pessoal, quando o oxigênio chega no alvéolo, que como a Carol disse, está muito próximo dos capilares pulmonares, há um aumento elevado da pressão parcial do oxigênio. E, obedecendo à lei geral da difusão dos gases, o oxigênio ele se difunde do local de maior pressão, que é o alvéolo, com a PO2 de aproximadamente 100 milímetros de mercúrio, para o de menor pressão parcial, que é o capilar sanguíneo. E assim, o sangue que está chegando no capilar sanguíneo é sangue venoso, pois ele possui uma pressão parcial de oxigênio de aproximadamente 40 milímetros de mercúrio. No entanto, quando o oxigênio ele começa a ser captado por esses capilares, o sangue se torna arterial, com uma PO2 elevada e de aproximadamente 100 milímetros de mercúrio. E todo esse processo ocorre no primeiro terço do contato do capilar com o alvéolo, ou seja, toda a difusão do oxigênio já foi realizada e as pressões já foram equilibradas. E vocês devem estar se perguntando, e o que acontece com os 2 terços finais desse contato? Nesses 2 terços finais, há apenas um ajuste na pressão parcial do oxigênio de menos de 1%. E esse tempo de reserva é importante porque mesmo que ocorra algum fator que possa prejudicar a difusão, assim mesmo daria tempo de ocorrer as trocas gasosas. E uma curiosidade que podemos linkar com o assunto é a Covid-19, né? O vírus ele vai atacar o sistema respiratório, ele vai destruir a membrana do alvéolo, vai promover a vasoconstrição dos capilares pulmonares e vai dificultar a passagem do sangue. Além das trocas gasosas também ficarem prejudicadas, né? Porque o vírus ele vai causar uma inflamação, um edema entre o alvéolo e o capilar e com isso vai dificultar a difusão dos gases, diminuir a pressão parcial do oxigênio, diminuir a perfusão e prejudicar a estrutura do alvéolo. Nossa, Carol, é muito interessante entender como o Covid-19 atua, né? Mas, voltando ao assunto, vocês devem estar se perguntando, como o oxigênio, após cruzar a membrana alvéolo capilar, é transportado para os tecidos? Bom, o oxigênio ele é transportado de 2 formas. 97% é através da hemoglobina, presente nas hemácias, e 3% dissolvido no plasma. Então, galera, fica muito nítido, né, que o oxigênio é principalmente transportado pela hemoglobina. E o que é hemoglobina, Rê? A hemoglobina, Carol, ela é uma proteína presente nas hemácias e ela possui 4 grupamentos M. E cada um desse grupo M contém um íon ferro no seu interior. E é o ferro que é o responsável pela captação do oxigênio, pela hemoglobina. Isso porque ele se liga facilmente ao oxigênio. E a partir dessas informações, nós podemos afirmar que se cada grupo M capta um oxigênio e a hemoglobina possui 4 grupos M, então ela transporta 4 oxigênios. E assim, essa ligação entre o oxigênio com a hemoglobina, ela é frouxa e reversível. E por que essa ligação é frouxa e reversível? Então, Carol, ela é frouxa e reversível porque dependendo das condições do nosso organismo, a hemoglobina decide se ela vai se desprender do oxigênio ou se ela vai captá-lo. E um dos fatores que influenciam nisso é a pressão parcial do oxigênio, que quando muito alta, como por exemplo nos capilares pulmonares, a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio é alta, ou seja, a hemoglobina ela quer captar o oxigênio e forma um composto chamado de oxihemoglobina. Já quando essa pressão parcial de oxigênio é baixa, como nos capilares teciduais, a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio é baixa, ou seja, o O2 ele é liberado da hemoglobina. Perfeito. Agora deu para entender bem. Vale destacar para os nossos ouvintes que quando dizem que a hemoglobina está totalmente saturada, quer dizer que a hemoglobina reduzida, ou seja, a desoxihemoglobina, foi completamente convertida em oxihemoglobina. E no sangue arterial, aproximadamente 97% das hemoglobinas estão saturadas, ou seja, associadas ao oxigênio. Já no sangue venoso, fica ali em torno de 75%
das hemoglobinas saturadas com moléculas de oxigênio. Sendo assim, dá para a gente entender e perceber que quanto maior a pressão parcial de oxigênio, maior é a saturação da hemoglobina. E com todas essas informações, agora fica fácil entender a curva de dissociação do oxigênio da hemoglobina. Ela é uma curva em forma de S, que representa a quantidade de oxigênio preso na hemoglobina em função da pressão parcial do oxigênio. E essa curva, ela se movimenta de acordo com a demanda do nosso organismo, podendo sofrer desvios tanto para a direita quanto para a esquerda. E ela possui alguns fatores que influenciam nesses desvios, que é a pressão parcial de oxigênio, a pressão parcial de dióxido de carbono, o pH, a temperatura corporal e a molécula de DPG, 2,3 de fosfoglicerato. Antes de explicarmos como compreender os desvios da curva de dissociação da oxihemoglobina, vamos compreender o que é o DPG, né? O 2,3 de fosfoglicerato. Ele é um composto presente nas hemácias que diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Ele vai se ligar em uma cavidade, principalmente quando a hemoglobina está reduzida, sem o oxigênio, e vai provocar ali uma mudança na sua forma, que vai se opor à ligação do oxigênio. Enquanto na oxihemoglobina, a cavidade é menor, o que dificulta a ligação do DPG. Pronto, agora podemos compreender o que significam os desvios na curva de dissociação. Quando a curva está desviada para a direita, é porque houve uma diminuição da pressão parcial do oxigênio, um aumento da pressão parcial do dióxido de carbono, um aumento da temperatura corporal, do DPG e uma diminuição do pH, ou seja, ele ficou mais ácido. E esse desvio, ele ocorre, por exemplo, quando a gente está fazendo atividade física. Mas no final das contas, o que quer dizer a curva desviada para a direita? Quer dizer, Carol, que a hemoglobina diminui a afinidade pelo oxigênio, liberando-o mais facilmente para os tecidos. E já falando sobre quando a curva está desviada para a esquerda, ela desvia para a esquerda porque houve um aumento da pressão parcial do oxigênio, da diminuição da pressão parcial do dióxido de carbono, da temperatura corporal, da molécula de DPG e o aumento do pH, ou seja, ele ficou mais básico. E a curva desviada para a esquerda significa que a hemoglobina, nessas condições, apresenta maior afinidade com o oxigênio. Então, ela aumenta a sua captação nos capilares pulmonares. E o oxigênio vai sair do sangue e entrar nos tecidos de que forma? Então, esse processo ele ocorre muito parecido com a difusão do oxigênio do alvéolo para o capilar pulmonar. Então, seguindo a mesma linha de raciocínio, o oxigênio ele entra nos tecidos por meio do processo de difusão. Isso ocorre porque nos tecidos, dentro das células, elas possuem uma baixa pressão parcial de oxigênio, de 1 a 2 milímetros de mercúrio. E essa baixa pressão é porque elas estão constantemente consumindo oxigênio para sua sobrevivência. E o sangue arterial que está chegando nos tecidos dentro do capilar possui uma alta pressão de oxigênio. Com isso, respeitando a lei geral da difusão dos gases, o oxigênio se desprende da hemoglobina e sai do capilar, que é o local de maior pressão, para os tecidos, o local de menor pressão. E assim, conforme o sangue arterial vai perdendo o oxigênio para os tecidos, a pressão parcial do oxigênio vai diminuindo, até chegar próximo aos 40 milímetros de mercúrio. E na hora que ele chega nos 40 milímetros de mercúrio, esse sangue se torna venoso. E esse sangue vai retornar para o coração através do átrio direito, passando pelo ventrículo direito, esse sangue vai ser impulsionado para os pulmões, onde vai ocorrer a hematose e o sangue será reoxigenado, recomeçando o ciclo. Nossa, que legal, Rio. É muito interessante entender como funciona o transporte de oxigênio e o quanto ele é importante para o funcionamento do nosso organismo, né? Mas agora, vamos falar um pouco e entender melhor sobre o transporte do dióxido de carbono? Vamos sim, Carol. O transporte do dióxido de carbono ele pode ocorrer de 3 formas. 7% dissolvido no plasma, 23% transporte se dá por meio da ligação do dióxido de carbono com a hemoglobina, formando o composto carbaminohemoglobina,
e 70% desse transporte ocorre na forma de íon bicarbonato. E vale destacar aqui que o dióxido de carbono, que está presente nos capilares dos tecidos, eles iniciam uma série de reações químicas e físicas que são essenciais para o seu transporte. Exatamente, quantas maneiras diferentes, né? Mas antes de tudo, é legal lembrar que a pressão parcial do dióxido de carbono do sangue venoso é de 45 milímetros de mercúrio e do sangue arterial é de 40 milímetros de mercúrio. Isso é muito importante para compreender melhor os processos de difusão. Então, vamos começar pelo transporte do dióxido de carbono no estado dissolvido. Ele ocorre em uma pequena porção para os pulmões e que vai corresponder a apenas 7% de todo o dióxido de carbono que normalmente é transportado. Além dessa forma que a Carol falou, o dióxido de carbono é aproximadamente 23% transportado pela hemoglobina, onde ele reage diretamente com os radicais amina dessa molécula e forma o composto carbaminohemoglobina. E essa combinação do dióxido de carbono com a hemoglobina, ela é uma reação reversível que ocorre com elo fraco, de modo que esse dióxido de carbono é facilmente liberado para os alvéolos, onde a pressão parcial do dióxido de carbono é menor do que nos capilares pulmonares. Já o transporte em forma de íon bicarbonato corresponde a 70% do dióxido de carbono transportado. O dióxido de carbono dissolvido no sangue, ele vai reagir com a água, produzindo ácido carbônico. Isso vai acontecer através da enzima anidrase carbônica. Ela vai catalisar essa reação entre o dióxido de carbono e a água, tornando essa reação em torno de umas 5.000 vezes mais rápida. Esse fenômeno permite que quantidades enormes de CO2 reajam com a água das hemácias, até mesmo antes de o sangue deixar os capilares teciduais. Galera, é muita coisa, né? Mas vamos recapitular para ver se todo mundo entendeu. Então, uma célula produz certa quantidade de dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono, ele vai sair dos tecidos em direção ao capilar tecidual por meio da difusão. E ele pode ser transportado através do plasma dissolvido nele, através da hemoglobina, formando o composto carbaminohemoglobina, e na forma de íon bicarbonato, onde o dióxido de carbono se liga na água por meio da enzima anidrase carbônica, que une a molécula de dióxido de carbono com a molécula de água, formando o ácido carbônico. Isso mesmo. E é legal observar que o ácido carbônico é muito volátil e rapidamente ele se dissocia em bicarbonato e íons H+. Os íons H+ vão acabar se ligando na hemoglobina para serem tamponados. Já o bicarbonato é jogado para fora da hemácia por meio de um trocador que vai trocar o bicarbonato por cloreto, resultando em um equilíbrio ali do gradiente eletroquímico da célula. E, gente, esse processo é estável até a hemácia chegar no pulmão, viu? E, ao chegar no capilar pulmonar e no alvéolo, a pressão parcial de oxigênio ela é alta, como já falamos. E quando a PO2 é alta, a hemoglobina tem muita afinidade pela molécula de oxigênio. Então, ela se dissocia do dióxido de carbono, que estava ligado nela, para poder se associar com o oxigênio e transportá-lo para os tecidos. Isso que você acabou de falar, Rê, corresponde na quebra da carboaminohemoglobina. O ácido carbônico que fica ali no pulmão é convertido pela anidrase carbônica em água e CO2. E esse CO2 vai sair por difusão para os alvéolos e assim ser eliminado na expiração. Nossa, o nosso organismo é muito perfeito, né? São muitos processos e mecanismos que ele possui para manter ou tentar manter o equilíbrio fisiológico. Bom, gente, agora vale a pena entender um pouco sobre a curva de dissociação do dióxido de carbono. Bom, a pressão parcial do dióxido de carbono no sangue normal vai variar entre os limites de 40 milímetros de mercúrio no sangue arterial e 45 milímetros de mercúrio no sangue venoso. O aumento do dióxido de carbono sanguíneo desloca o oxigênio da hemoglobina, que é o efeito Bohr, o que vai ser um fator importante para aumentar o transporte de oxigênio.
Já ao inverso, a ligação do oxigênio com a hemoglobina tende a deslocar o CO2, né, o dióxido de carbono, do sangue. Na verdade, esse efeito, denominado efeito Aldani, podemos dizer que ele é bem mais importante na promoção de transporte de dióxido de carbono do que o efeito Bohr na promoção do transporte de oxigênio. E esse efeito Aldani, Carol, ele resulta do quê? Então, ele resulta do simples fato de que a combinação do oxigênio com a hemoglobina nos pulmões faz com que a hemoglobina passe a atuar como um ácido mais forte, né? E quanto mais ácida a hemoglobina, menos ela tende a se combinar com o dióxido de carbono para formar a carboaminohemoglobina. Assim, grande parte do CO2 presente na forma de carboamino do sangue será deslocado. Outro ponto é que a maior acidez da hemoglobina faz com que ela libere muitos íons de hidrogênio, que vão se ligar aos íons bicarbonato para formar o ácido carbônico, que por sua vez, como já foi citado anteriormente, vai se dissociar em água, CO2, e esse CO2 será liberado do sangue para os alvéolos e finalmente para o ar. Muito legal entender todo o caminho que o oxigênio e o dióxido de carbono faz pelo nosso corpo, né? E agora, pessoal, vamos para o nosso último tópico do Fisiocast de hoje, que é falar sobre como ocorre a regulação da respiração. Bom, nós temos um centro respiratório e ele é composto por diversos grupos de neurônios localizados bilateralmente no bulbo e na ponte do tronco cerebral. E esse centro respiratório, ele se divide em 3 agrupamentos principais de neurônios. O primeiro, o grupo respiratório dorsal. Ele está situado na porção dorsal do bulbo e é responsável principalmente pela inspiração. O segundo grupo é o grupo respiratório ventral, localizado na parte ventrolateral do bulbo, e ele é encarregado basicamente da expiração. E o terceiro, o centro pneumotáxico, encontrado na porção dorsal superior da ponte, e ele é responsável essencialmente pelo controle da frequência e da amplitude respiratória. O grupo respiratório dorsal de neurônios vão apresentar uma função importante no controle da respiração, e em grande parte se situa no interior do núcleo do trato solitário, o NTS, que corresponde à terminação sensorial dos nervos vago e glossofaríngeo, que são responsáveis em transmitir sinais sensoriais para o centro respiratório a partir de quimiorreceptores periféricos, barorreceptores e vários outros tipos de receptores nos pulmões. E falando dos nervos, eu vou falar dos neurônios respiratórios, em especial do nervo frênico, que é o responsável por inervar o diafragma. E esse nervo frênico, ele possui uma taxa de despolarização de aproximadamente 2 segundos. Então, vários potenciais de ação são enviados. E esses potenciais são chamados de sinal inspiratório em rampa, ou seja, eles começam numa intensidade baixa e depois vão aumentando, igual uma rampa. Depois o nervo frênico cessa sua atividade por cerca de 3 segundos. E é esse sinal respiratório em rampa que favorece a expansão da caixa torácica juntamente com o tecido pulmonar. E dessa forma, a pressão alveolar diminui em relação à pressão atmosférica, fazendo que o ar entre pelo processo chamado inspiração. Sim, Rê. E quando o nervo frênico cessa a sua atividade, como você acabou de dizer, dura aproximadamente 3 segundos, né? E o volume da caixa torácica volta para o seu tamanho original, e isso vai aumentar a pressão intraalveolar quando comparada com a pressão atmosférica, fazendo com que o ar saia dos pulmões. E também, os neurônios do nervo frênico recebem informações centrais e periféricas, que resultam na sua atividade. Mas os pulmões também apresentam inervações autonômicas, ou seja, do parasimpático e simpático. E eles inervam os músculos intercostais e o diafragma, atuando de forma direta na modulação da respiração.
Além do controle autonômico, há uma distribuição pelo corpo de quimiorreceptores periféricos. Eles estão localizados no seio aórtico e próximo à bifurcação das carótidas lado esquerdo e direito. E o que esses quimiorreceptores fazem, Carol? Então, eles são indicativos do estado químico do sangue, né? Ou seja, eles controlam a pressão parcial de oxigênio, de dióxido de carbono e também do pH. Além disso, há quimiorreceptores encontrados no tronco encefálico, no fígado e em outros órgãos. Então, gente, podemos dizer que esse controle ventilatório se dá por meio do centro respiratório, por meio de fatores neurais, e eles governam o ciclo respiratório através da ativação de todos os músculos respiratórios. E ele também é controlado por meio de fatores humorais, que está relacionado ao estado químico do sangue, e é ele que exerce o maior controle da ventilação pulmonar. Sim, e a ventilação, ela aumenta em casos de diminuição do pH e aumento da pressão parcial de dióxido de carbono. Se for o inverso, ou seja, ocorrer uma diminuição da pressão parcial do dióxido de carbono e um aumento do pH, a ventilação vai ser diminuída. Nossa, isso faz muito sentido, muito legal. E galera, agora vamos falar de alguns termos que são muito importantes para compreendermos melhor o assunto, como por exemplo o conceito de hipóxia, que é a redução da pressão parcial de oxigênio. E essa condição, ela é detectada pelos quimiorreceptores do seio aórtico e carotídeo. O resultado disso é aumentar a ventilação. Agora, a hiperóxia é o aumento excessivo da pressão parcial de oxigênio, que vai diminuir a ventilação. E lá no tronco encefálico, existe uma zona quimiosensível, e essa região ela é muito sensível às variações da pressão parcial do dióxido de carbono e do pH. Então, quer dizer que se diminuir a pressão parcial do dióxido de carbono, vai provocar uma hipoventilação de resposta, eliminando menos CO2. Já o aumento da pressão parcial de CO2, a resposta é uma hiperventilação, aumentando a frequência cardíaca e a frequência respiratória. E isso pode ser percebido, pessoal, quando estamos fazendo alguma atividade física. E o pH, ele causa isso também, né? Sim, Carol. Se o pH diminuir, ou seja, se ele ficar mais ácido, ele provoca uma hiperventilação. Mas, se o pH aumentar, ou seja, ele ficar mais básico, ele provoca uma hipoventilação. Então, gente, o nosso organismo, ele está sempre em busca pelo equilíbrio dinâmico. Nossa, é verdade, né? E quando uma pessoa prende a respiração, Rê, o que acontece? Qual o estímulo existente para ela voltar a respirar? Essa pergunta ela é muito interessante, Carol, porque quem manda os sinais de que estamos precisando respirar é a região quimiosensível do tronco encefálico. E o mais legal é que a vontade que sentimos de respirar não é por falta do oxigênio, mas sim pelo acúmulo do dióxido de carbono no nosso organismo. É chocante, né, gente? E já nos dirigindo para o final dessa conversa, é legal ver que outros fatores também podem controlar a respiração, como as emoções, o medo, a ansiedade, a felicidade, a angústia, e além das que já foram citadas, né, nessa conversa, como o pH, a pressão parcial de oxigênio e a pressão parcial de dióxido de carbono. Tudo isso acaba modulando o processo de respiração. Bom, pessoal, então chegamos ao fim do nosso segundo episódio do Fisiocast sobre fisiologia respiratória. Então, retomando, nós vimos sobre como ocorre a captação do oxigênio na inspiração e a eliminação do dióxido de carbono na expiração. Também abordamos sobre como ocorre o processo de difusão desses gases, além de falar sobre como esses gases são transportados. E por fim, mas não menos importante, falamos sobre os mecanismos envolvidos na regulação da respiração. Muito obrigada por escutarem até aqui. Esperamos que tenham gostado e até mais, galera. Até mais, galera. Obrigada.